brincando. Amém? Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos fazer essa oração pela vida do pastor Zeca Leite. Glória a Deus. É uma bênção. Minha alma se alegra de lhe conhecer nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor Zeca que está aqui nessa noite. O Senhor abençoe cada vez mais, Senhor. Essa igreja o recebe com muita alegria nesse lugar, Senhor. Fala conosco, usa o teu filho como o Senhor usa ele sempre, Pai amado. Fala com a tua igreja, desvenda, Senhor amado, o profundo da tua palavra nessa noite, para entregar a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Eu que agradeço, pastor Alex, tá? E eu tenho andado um pouco por aqui, na região da gente. Quem está próximo sabe que é pouco por aqui. Eu tenho andado pouco, né? E eu sei que isso é um propósito. Esses últimos dias têm sido dias apertados, mas quando eu falo de aperto, não estou falando de prova. São dias apertados porque existe um tempo que está sendo cronometrado, um tempo de ficar aqui e outro tempo para ir embora. Então eu tenho tentado aproveitar os momentos de uma maneira o qual eu, se fosse buscar alguma palavra para dizer como eu tenho tentado aproveitar, eu não encontraria. E conhecer um pastor, uma liderança em seu ministério, é algo honroso, né? E isso eu falo de coração. Nós estamos nos vendo pela primeira vez, muito obrigado. A gente poderia ter nos conhecido em uma mesa, tomando um café, almoçando, ou até lá no seminário, mas essa porta foi aberta, eu cheguei até aqui, e eu queria que a igreja desse uma glória a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Já foi apresentado, mas está ali, está novinho, começou agora conosco, né? Ainda não nos conhece direito, mas nós estamos conhecendo, estamos nos alegrando de conhecê-lo, que o nome dele eu nem chamo pelo nome, porque eu conheci ele como Atalaia, né? E ali está o Araújo está comigo há uns 6 anos, né, Araújo? Estudando. Se quiser chamar ele para falar alguma coisa em outra ocasião, ele foge. Pode colocar a mão ali na mão dele, que está toda molhada, né? Faz 6 anos que ele foge. Amém? Pastor Alex, aqui responde a outro local ou aqui tem um prefeito? Tem um prefeito? O senhor conhece ele de perto? Não? Já foi na prefeitura alguma vez? Isso. Eu vou explicar para quem está vendo pela live não interpretar mal. Pegue isso aqui como um conselho, porque quem aqui crê em acaso? Coincidência? Não existe isso. Obra do acaso, coincidência não é coisa para crente, não é? Então não estou aqui por acaso, nem por coincidência, e não é porque sou eu, mas eu não sou besta de perder a oportunidade de ser utilizado como um canal. Então quando Deus diz assim, eu vou te utilizar como canal, que eu aprendi o seguinte: quando aquele discípulo de Eliseu, que era filho da escola de profetas, começou a bater com o machado, que o cabo soltou a cunha e o machado caiu no Jordão, ele virou-se para Eliseu e disse uma palavra: ah, meu Senhor, era emprestado. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que não é meu, é apenas emprestado, e que de vez em quando Deus está trocando apenas o cabo do machado, que o machado Deus não troca, porque o machado, se não está cortando, ele está batendo, e machado não é martelo, ele é feito para cortar. Então ele quebrou porque não estava amolado,
Não sei se você entende. Procure depois, por estas palavras que não são minhas, procure o prefeito. Para quê, pastor Zeca? Chega lá, põe tua mão direita. Eu vim aqui só para fazer uma oração. Posso fazer uma oração? Eu me chamo. Se ele não te conhece, se apresenta para ele. Eu vim aqui fazer uma oração pelo Senhor. E aí, se que eu creio que ele for humilde, ele vai aceitar a oração. Põe a tua mão direita na cabeça dele e diz assim: com autoridade investida por Deus por intermédio do Espírito Santo, eu abençoo a tua vida hoje, para que aonde tu fores, o Senhor possa te conduzir. E declara essas palavras depois as tuas. Fique assim com sua mão. No momento que você terminar a mensagem, a oração, Deus vai fazer assim no teu coração, um estalo. E Ele vai dizer: hoje eu estou te entregando esta cidade. Porque quem não acreditava em você vai passar a acreditar. E as humilhações que você e sua esposa têm passado escondido em casa, e quando olha para um apoio, para a direita, para a esquerda, não tem ninguém que possa apoiar, e você tenta compartilhar com alguém o sofrimento, mas não pode, porque se compartilhar, alguém vai utilizar da fraqueza sua para jogar contra você. É por isso que tem algumas pessoas que foram sopradas da tua mesa, porque Deus tem tratado e para não te incomodas com quem vai embora, porque daqui para o mês de fevereiro do ano que vem, algumas pessoas vão embora. Só que gente vai para outras chegarem. Deus não fechou a porta. Se fosse para falar tudo, definia aqui, ó: Deus não fechou a porta, está aberta. Eu queria que a igreja se alegrasse, me ajudasse a pregar. Adora aí. Quem não é batizado com o Espírito Santo, começa a abrir a boca, porque Deus vai tocar você. E aquele que Deus vai dar variações de línguas. Vai ser renovado aqui agora, no nome de Yeshua. A alegria que faltava hoje aqui vai sobrar. Pode sentar. Pastor Zeca, mas você não conhece ele. Eu senti a humildade dele no abraço. Mas pastor, esse homem não é humilde. Esse é o seu ponto de vista, não é o meu. Puxação de saco, eu não conheço. Então fecha a matraca. Porventura não foi o meu espírito contigo? Estou falando com você que está do outro lado aí. Nós cultuamos o mesmo Deus, gente. Nós damos glória ao mesmo Deus. Tem algum Deus diferente aqui? Então vamos arregaçar esse lugar hoje, adorando a Ele.
quebrar tudo para quem está em casa sentir saudades do culto. Era para eu estar lá. Vai, vai. Primeira carta aos Coríntios. Eu nem perguntei, são 7 horas e 56 minutos. Até que hora eu vou? O povo fica. Capítulo 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8. Em 2007 foi o ano que eu conheci as Escrituras. Não foi o ano que eu me converti, foi o ano que eu conheci as Escrituras. E passei, me apaixonei pelo texto sagrado e passei a estudá-la. 2012, a primeira classe a qual eu dei aula foi no estado de São Paulo, onde ali morei por um tempo. Fiquei ali dando aula durante quase um ano. E em 2014, aqui em Caruaru, nós fundamos um seminário de especialização bíblica e formação teológica, Rancho do Pregador. E com muita dificuldade, que quem sabe quem começa ministério, independente da área, porque são 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E cada um sabe da sua dificuldade. Por quê? Presta atenção, evangelista e profeta, eles parecem que trabalham juntos. É como se fossem as mãos. No caso, a mão direita. Quem está me ouvindo, diga amém. O apóstolo, o polegar. O profeta, o indicador. O evangelista, o médio. O pastor, o anelar. E o mestre, o mínimo. Então esses dois aqui, ó, parece que são casados, profeta e evangelista. Porque o profeta identifica e o evangelista resgata. Diga aí, o pastor cuida das feridas. Aí pergunta para mim, e o mestre? Equipa, entrega os equipamentos de guerra, prepara. Diga aí, o apóstolo envia. E foi com muita dificuldade. 2014, dia 13 de janeiro de 2014. Hoje, pela graça e a misericórdia, nosso ministério tem sido... às vezes eu fico meio que abestalhado, porque eu cheguei em Indaiatuba, São Paulo, e 4 rapazes que estavam no seminário comigo disseram: nós te acompanhamos, nós queremos estudar com você. Mas tem tanto mestre por aí, nós estamos querendo estudar com você. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E sabe por que eu estou compartilhando? Não é para me amostrar, longe de mim. É porque o nome de Jesus Cristo tem sido glorificado. Porque Theo, Deus, Logos, logia, palavra, é um casamento. E teologia não mata. Pelo contrário, ela dá vida. Estão me ouvindo? Ela dá vida. Porque no dia que eu comecei, a minha fé, ela foi... Só que tem um detalhe. Em outros lugares talvez tenha alguém matando. Só que a palavra de Deus, ela não mata. Ela não mata. E é uma fonte inesgotável. Lá atrás, cheguei para um colega meu e eu disse: eu quero aprender. Me ensine. Eu
desejo aprender. Ele olhou para mim e disse assim: se eu te ensinar, eu não prego, porque se eu passar para você o que eu tenho, eu fico sem ter o que pregar. Aí eu fiquei pensando, que Deus é esse que ele serve então? Porque Jesus disse para a samaritana que se ela tomasse daquela água, ela não voltaria mais naquele poço. Então é uma fonte, diga, inesgotável. Então, se não for para utilizar os dons, para que eu estou aqui? Se não for para pregar o Evangelho e ativar em você a alegria de crer mais nesse Deus que você serve, para que eu estou aqui? Pastor, por que está dizendo isso? Só como introdução para o que eu vou fazer agora. Põe a sua mão direita no seu peito. Eu vou sair aqui do vídeo. Licença, pastor. Põe a mão direita no seu peito. Você, de óculos, fique de pé, Senhor. Fique de pé. Não, ele. Bote no meio. Você foi no cardiologista esses dias? Foi? Como é que está teu coração? Tá bom? Tá? Senhor, a angústia que viria, que causaria um infarte, eu peço ao Senhor agora que quebre o laço, e o caixão que entraria no cabo de 45 dias, que seria dor e choro, eu declaro, será vida. E toda palavra contrária, dita debaixo de maldição, obras de feitiçaria e rituais de magia negra, sejam quebrados agora em nome de Jesus. Você tem que adore. Rabai achou de candalamandarabasta. Capítulo 8, versículo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou deixar você encontrar. Estou vendo ainda alguém folheando. Eu vou pregar, gente. Cadê seu filho? O menino. Pega ele no colo, bota ele no braço. Se prepare, porque vocês vão ter uma grande alegria através dele. E as declarações que eu faço numa ceia, eu vou fazer agora. Quando tiveres 12 anos, que tenhas uma experiência corporal com o Espírito Santo. Na tua adolescência, não te rebeles contra os teus pais. Quando cresceres, que fores sair de casa, que o Senhor levante uma mãe profética para cuidar de ti como tua mãe cuida. E onde colocares a planta do teu pé e a tua mão, que o Senhor faça prosperar. Pois é motivo de júbilo não só o teu nascimento, mas a palavra que foi dita quando foi anunciado a tua semente. Que o Senhor faça e acrescente outro tanto, porque aquele que Satanás dizia, vou escarnecer, o Senhor ministra no meu coração, para dizer hoje, estou quebrando o laço. Seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Abraça aí a alegria de vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Se alguém imagina que conhece alguma coisa, ainda não conhece como deveria saber.
Quer que eu leia de novo? Diferente. Está aqui? Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Dá uma glória a Deus bem forte. A maioria das mensagens que Jesus pregou foi em roda de uma mesa. Qual eram os púlpitos que Jesus utilizava? Uma pedra, para ficar sobre ela, ou sentado. É claro que sentado também é sobre, mas sobre aqueles que estavam ouvindo, ou sentado sobre uma pedra, uma embarcação, como aconteceu no momento em que Pedro segue de uma vez, porque até então ainda não tinha seguido. E como introdução, eu queria que você prestasse atenção. Abra os seus ouvidos neste momento. Jesus já está morando em Cafarnaum. Ele está saindo de sua casa em direção à beira da praia, ao Mar da Pera, Mar da Galileia. A multidão vem apertando porque já conhece a ele, já sabe quem está pregando, porque este é diferente dos outros que pregavam. E começa a apertar de tal maneira, o sol tinha apontado, os pescadores estão encostando o barco à beira da praia. Ali estão os filhos de Zebedeu e também os filhos de Jonas. E o texto sagrado diz que eles estão lavando as redes. Sair do mar para lavar as redes durante o amanhecer é comum para um pescador. Mas comum por quê? Porque ele passou a noite e pescou alguma coisa. Então ele está banhando as redes para redes ficarem limpas, e depois ele voltar ao mar, não naquela hora, mas em outro momento, para pescar. Porque pescador não joga rede suja no mar. Rede suja espanta peixe. Então Jesus esperou eles banharem as redes. E quando elas estavam limpas, Jesus entrou no barco, sentou. E é diferente dos dias de hoje. Nós ficamos de pé e vocês sentam. O mestre que ensinava fora da sinagoga, ele ficava de pé? Não, ele sentava, e os ouvintes ficavam de pé. Na sinagoga os ouvintes sentavam aos pés no chão, por isso o termo aos pés de Gamaliel, porque era literal, sentar numa roda aos pés daquele que ensinava os rolos. Então, só aflorando tuas ideias, junte um texto com outro. Pastor, que texto? Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, acoplando ao texto do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e você vai ver que os textos eles são iguais em uma cronologia, porque Jesus está saindo no capítulo 13, só que não diz de onde. Já em Mateus está dizendo onde ele estava, em casa. No caso em Lucas. Em Mateus mostra qual é a parábola e qual é a mensagem que Jesus vai pregar. Em Lucas diz apenas que ele pregou. Em Mateus diz que ele pediu um barco emprestado. Em Lucas diz de quem era o barco. Em Mateus fala de uma embarcação. Em Lucas fala de duas. Aí junta um texto com outro. Jesus está vindo, sentou na embarcação que agora nós chamamos que é a de Pedro. E quando ele senta, ele já vinha pregando. Imagina ele sentando
Ali é um bar, está olhando para os discípulos e para aquela multidão e começa a ministrar. Eis que um semeador saiu a semear. Só que Pedro não é agricultor, Pedro é pescador. Então ele está falando, diga, do mar para a terra. Fala com fé, diga, do mar para a terra. Fala de novo, do mar para a terra. Quem precisava ouvir? Todos. Quem acreditou? Poucos. Quantas vezes Pedro tentou? Muitas. Quem aqui planta sabe que semear é diferente de plantar. Estou na brisa, segura. Semear simplesmente você solta a semente. Planta, você fora. Lança a semente no terra. Qual das duas estão seguras? A que eu semeio ou a que eu planto? É claro que é a que eu planto. Só que existe um processo. A que eu planto precisa primeiro a terra ser preparada. Então a terra precisa de uma preparação. O semear não. Você diz, como assim? Porque eu posso semear em qualquer terra. Então Jesus está na embarcação, ele olha, fita os olhos, dali de cima, de onde ele estava da embarcação, dava para ver os campos de trigo, tipo do lado esquerdo, de onde ficava a região da entrada ali da Galileia. Galileia fértil, como é chamada dos gentios. O que se plantava se colhia. Jesus é chamado de Galileu, mas ele é belemita, porque nasceu em Belém. Mas ele é chamado de Galileu porque habitou numa cidade chamada Nazaré, que era da Galileia. Quando Jesus reúne os discípulos, toda vez que Jesus fala, vamos para a Judéia, fica difícil para os discípulos, porque pregar na Judéia não era fácil. E quando você entra um pouco mais a fundo ao texto, você vai perceber que um dos maiores milagres de Jesus Cristo não foi na Judéia, mas sim na Galileia. Porque na Judéia Jesus entrava e ele era mais um pregador. Só que quando Jesus colocava o pé na Galileia, a coisa mudava. Pastor Zeca, Jesus deixava de ser Jesus na Judéia? Não, ele era o mesmo. Mas perceba que na Judéia, Jesus ficava em silêncio. Na Galileia ele falava. Então na Galileia estão dando oportunidade para Jesus agir. Na Judéia estão dizendo, não precisa. Vou citar apenas uma das situações. Lembra daquela mulher encurvada? Alguém lembra quantos anos aquela mulher estava assim? Quem lembra? Diga para mim. Ninguém lembra? Quantos anos aquele homem lá em Betesda estava sendo deixado lá? 38 anos. E aquela mulher? Chuta. Não é 38. Quantos anos, Atalaia? E por que não fala, meu? 18 anos, pastor Alex. Os fariseus, diga fariseus. Ó, quem são os fariseus? É um costume a gente chamar de fariseu como algo ruim, né? Mas o fariseu é um zeloso da lei, vive guardando os mandamentos,
dá o dízimo da hortelã, do trigo, das suas hortaliças, é pontual no culto, recita a palavra, conhece os salmos, os profetas e toda a lei, e anda com tábuas, tanto no seu dedo como na sua testa, e no braço mais fraco, em determinados momentos. Não vamos entrar nesses detalhes, porque isso aqui é complicado. Mas nós chamamos de fariseus porque Jesus enfrentou uns terríveis na época. Estão aqui? Diga amém. Amém. Ministro da sinagoga, quem é ele? O chefe. Vamos supor que é aquele que abre o culto. O dirigente, falando uma palavra clara, 38 anos? Não, 18. Aquela mulher vai à sinagoga. Pastor, sinagoga por quê? Porque sinagoga não é templo. No templo, defeituoso não pode entrar. Homem da mão mirrada estava onde? Na sinagoga. Onde nasceu as sinagogas? Na Babilônia. Lá não havia templo. As primeiras sinagogas da história nasceram na Babilônia. Eles vieram com a ideia. Mais de 400 sinagogas no dia de Jesus. Ele pregou em todas. O texto diz: ensinando no sábado como era o seu costume. Ensinava no sábado como era o seu costume. Ele está saindo do deserto e indo para Nazaré. Primeira vez que ele vai numa sinagoga, depois do batismo. Citando o que eu falei, Jesus entra para pregar. Aquela mulher está ali, ó, veja só, ó, toda vez que você vê no texto cingir os lombos, nós pensamos que é o quê? Sim, deixa eu pegar alguém. Atalaia, corre aqui, meu filho, corre aqui, veio porque quis. Corre, ligeiro. Fica de costas para mim. Vem mais para cá que eu quero que o povo te veja. Certo? Escuta, quem nunca viu isso aqui? Cinge os teus lombos. Hein? Dá vontade de bater com força. Quem já viu isso aqui? Eu vi um pastor que deu tanta tapa em mim que eu fiquei sem falar, eu acho que uns 3 minutos. Obrigado. Vou emprestar suas costas. Gente, mas cingir os lombos, diga o que é. É endireitar a postura. Porque o cingir dos lombos é um cinturão que passava cruzando e na cintura para, diga. Então, quando Deus disser cinge os teus lombos, Ele está dizendo: ergue tua cabeça. Quantas mensagens foram pregadas naquela sinagoga e aquela mulher entrava assim e saía assim? Quando Jesus pregou, vai, fala comigo, ela entrou assim e saiu assim. Agora fale comigo e com raiva diga: deixa Jesus pregar. Fala com raiva: deixa Jesus pregar. Porque tem pregador que não deixa Jesus pregar. Porque ele acha que é ele que prega, que é ele quem profetiza, que é ele quem faz, que é ele que acontece. E sem Jesus, ele não é nada. O chefe da sinagoga, obrigado, pastor, de 6 dias há em que se pode curar, e o 7º descansa, é para Deus. Ele estava querendo ensinar Jesus. Ele estava dizendo: deixa para curar do domingo até a sexta, no sábado não faça nada. Mas se eu fosse Jesus, eu diria: mas é claro, eu não sou ele, mas eu digo isso porque sou melhor? De forma alguma. É porque, como ser humano, carne, eu diria: quantos anos fala isso que ela vem aqui? O que foi que aconteceu no culto? Nada. 18 anos, entra pregador, sai pregador.
Entra pregador, sai pregador. Entra pregador, sai pregador. Faz festa. Betesda, creche de enfermos. Havia um movimento, um borbulhar das águas. Quantos e quantos não estão envolvidos em movimentos? Tem um movimento ali, uma vigília. O homem entra mentindo e sai roubando. Vai para a creche e volta da creche. Vai para a creche e volta da creche. E nunca era curado. 38 anos Jesus chega e faz a pergunta que qualquer um se irritaria pelo tempo que está ali, não acontece nada. Queres ser curado? Você vai ver onde eu quero chegar. Aí o homem está tão acostumado com aquele discurso dele, parece que é uma mensagem pronta, que ele diz assim: não tem ninguém que me leve. Só que eu não vim aqui para te levar, eu vim para te tirar daqui. Quem crê que está mudando a história hoje, que está mudando a vida, que aquilo que era um cadeado que não se rompia, eu sinto o estalo no céu para te dizer isso aqui: o passo que você não conseguia dar, você não vai dar um passo não, você vai correr. Se Jesus tivesse perguntado para Pedro quantas vezes ele jogou a rede, a resposta seria: eu passei a noite toda, não contei, eu perdi a conta. Porque eu cansei de lançar. Aí vamos supor que aqui é a embarcação. É claro que sempre o pescador ele vai jogar, o barco está aqui, né? Ele vai jogar assim, né? Só que a embarcação vai mudando de lugar. Então, vamos supor que ele jogou para o lado direito, do lado esquerdo, a dianteira dele, a retaguarda. Ele ficou aqui. Aí lá vem um pregador. O vento está soprando nas costas dele, porque você sabe que o mar sopra assim, né? O mar está aqui, está soprando aqui. Jesus não era besta, estava usando o vento. Me empresta teu barco? Você pode arrastar ele um pouquinho? Posso. Sentou Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Olha só. Quantas tentativas foram? Ele vai falar da quarta vez. Ele fala da primeira, não deu certo, aves. A segunda, não deu certo, rochas. A terceira, espinhos. E a quarta? Aí ele diz: até que fim. Achou boa? Achou boa? Então ele estava dizendo nas entrelinhas: vou te fazer pescar para você semear. Em outras palavras, ele estava dizendo: vou pôr uma semente no teu coração, que tu nunca mais vai voltar para o mar. Pastor Zeca, mas depois que Jesus ressuscita, ele não volta, mas ali tem um segredo. Não dá para explicar por completo, mas vou dizer para você o seguinte: é porque onde Jesus começa, ele termina. Fala para o teu irmão aí: começou na beira da praia, vai terminar na beira da praia. Obrigado, Jesus. Eu sou o Senhor. Geves tu vi, sou Deus de portas abertas. Aruk mai selai vevaloia, eu sou Deus que mando a chuva. Quebaia sodecandalaia, beleia, sodelaia, boste. Estou fechando a porta que não deve ser aberta.
e estou abrindo aquela que deveria abrir e nunca abriu. Então Jesus escolhia uma rocha, ele escolhia uma embarcação, ele escolhia um púlpito. Mas a maioria dos púlpitos era uma mesa. E a maioria das mensagens eram parábolas. E ele sempre estava ao redor de uma mesa. Lembra daquela mulher cananeia, a Sirofenícia? Ela vem gritando. Ela grita tanto que os discípulos, ele não está ouvindo, não, ele está moco. E é impressionante o que Jesus faz com ela. Que Jesus faz de conta que não está ouvindo. Porque tem crente que não sabe o que é ser crente. Não sabe. Não sabe o que é ser crente, não. Sabe não. Primeiro lugar, porque diz assim: eu não vou orar em voz alta, porque Satanás vai ouvir. Hã? O diabo, não é o diabo que ouve, quem ouve é o teu irmão. E o teu irmão vai usar aquilo que você estava dizendo contra você. Porque se você ora dizendo algo que é segredo perto do fofoqueiro, mas pastor, eu aprendi que eu não posso orar alto porque Ana balbuciou, ali é um segredo. Ali tem um segredo. Ok. Mas por que eu não vou orar baixinho para o diabo não ouvir? Meu filho, eu vou te dar um conselho. Não sei se é um conselho, vou te ensinar isso aqui. Não tem condições nenhuma do diabo ouvir uma oração antes de Deus. Isso, você deu glória a Deus pela fé. Primeiro, porque em primeiro lugar a oração não é para ele. Em segundo lugar, antes de eu falar, o Senhor já sabe. Como o diabo vai ouvir se antes de eu dizer, Deus já sabe o que eu... Não tenha medo de ser crente. Para que eu vou tocar nesses assuntos aí? Tem que falar. Quem aqui já foi para o monte? Só abrindo parênteses, eu já volto para o texto. Quem aqui já foi para o monte? Quem já teve a infelicidade de estar orando aqui e alguém começar a pregar do teu lado ao invés de estar orando? Desculpa, irmão, se tiver alguém aqui assim, me perdoe. Deus, eu cheguei, Deus. Pronto, acabou-se. Você tem que procurar um lugar para se enfiar, porque o camarada não vai deixar você orar mais. Atalaia ora assim, ó. Não sei. Sabe o que é que estava acontecendo? Você sabe por que foi que Jesus olhou e ele falou da parábola do fariseu e do publicano? Lá dali ele utiliza alegoria, que é a mesma coisa. Ele fala da oração do publicano e do fariseu. E quando ele fala em Mateus 6, ele mostra que aquele que jejua mostra que está jejuando. E do mesmo jeito que ele jejua e se mostra, ele dá esmola mostrando a outra mão. E Jesus está mostrando isso na mensagem. É porque era costumeiro alguém orar de maneira poética e bonita na presença dos outros, para que fosse ouvido. Está orando por muito tempo. Mas Jesus deixou bem claro, dizendo: não precisa disso. Basta entrar no teu quarto em segredo, fechar a tua porta, e o que tu pedes em segredo, Deus fará publicamente. Você diz, isso é regra. Desse ponto de vista sim, do outro, você está reunido em assembleia, você ora junto com os irmãos. Não tem problema que ouça a tua voz se você estiver enaltecendo o nome do Senhor. Mas quando é algo particular, é só você e ele. Sabe o que é que acontecia em Silo nos dias de Ana? Eles subiam para sacrificar. O Salmo 78 mostra que Deus tinha abandonado Silo,
porque muitos tinham ido para outras montanhas. E no Salmo mostra que Deus ficou enciumado com o povo. E o pouquíssimo de pessoas que subia ali tinham o costume de orar em voz alta, de fazer declarações ao Senhor, de cantar salmos, os cânticos dos degraus eram recitados pelos levitas, assim também como pelo povo que subia de ano em ano para sacrificar. O texto diz que Ana balbuciava, então ela estava orando diferente dos outros. Enquanto alguém estalava em voz, Ana cochichava. Não dá para entender a oração por completo, porque você não estava lá nem eu para ouvir, mas a Bíblia me dá esse direito de pensar, então para comigo e pensa. Eli aceitou o que Ofni e Finéias fazia. Quando Deus vai falar sobre Samuel, no capítulo 3 diz assim: não havia visão manifesta e a palavra do Senhor é de muita valia. Então isso quer dizer que Deus não tinha se revelado, nem tampouco alguém se utilizava da palavra para pregar lá. Só que o povo subia e orava. Aí Ana está prostrada, chorando e balbuciando, falando da aflição da sua alma. Estão me ouvindo? Se todos oram de uma só maneira, aquela mulher está orando de maneira diferente. Então quem vai chamar a atenção? Quem está de pé gritando ou quem está cochichando? Quando você passa a fazer o que ninguém faz, chamou a atenção do sacerdote. O sacerdote olhou para ela e disse: mulher, te aparta desse vinho. Isso é um costume tão forte que ele vai passar pelos anos. Quando chega em Atos capítulo 2 verso 2, o que é que vão dizer a respeito daqueles que estão dentro daquela casa lá, instalando em mistério? Esses homens estão bêbados. Ele fez a mesma coisa. Porque crente no mistério começa a incomodar. Crente que entra na intimidade incomoda. Crente que entra nos segredos do céu, do reino do céu, incomoda. Crente que faz o diferente incomoda. Eu sinto de falar, está tinindo aqui como espadas nas regiões celestiais. Mas eu digo com autoridade, por intermédio do Espírito Santo, que onde tiver uma entidade se levantando contra esse ministério, será queimada com fogo da glória de Deus. Faça o que eu vou dizer agora só faça se tiver fé. Eu vou fazer primeiro, você faz depois. Se não tiver fé, não faça. Eu vim para fazer a diferença. Bate no peito e diz isso. Vai. Trabalha, sodecanda lava. Riba da lava lava sodelamaia so. Darabadaia sodecanda ramanaia. A maioria das mensagens em volta de uma mesa. Agora eu termino. Veja só. A mulher vem gritando. Está incomodando os discípulos. Mestre, incomoda a gente. Claro que não está dessa forma no texto, mas é para você ter ideia. Despede essa mulher. E Jesus nem aí. A mulher vem gritando e o texto diz que eles param. E o relato da Bíblia mostra uma conversa entre Jesus e ela. Não mostra?
A mensagem de Jesus é dura. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa já ia embora de cara. Dizia: aquele homem não é profeta não. Imagine Jesus em volta de uma mesa, partindo um pão e comendo um pedaço. Conjectura comigo. Imagine aquela mulher dizendo: eu quero um pedaço desse pão. Imagina, só imaginando. Olha a mensagem dele: não é lícito dar do pão dos filhos para os cachorrinhos. E o que é que ela vai dizer? Mas os cachorros ainda comem das migalhas que caem da mesa. Agora isso é para quebrar tudo, pastor Alex. Sabe por quê? Porque a mesa tem 30 centímetros. Não é como a nossa. Então não tem condições de um pão cair debaixo da mesa e o cachorro entrar. Essa mulher não estava falando dessa mesa de baixo. Ela estava falando de uma mesa. Ela estava dizendo: não tem uma migalha do reino aí para mim não? Aí quando eu vi isso, porque eu sempre falo, tem uma mensagem que eu coloco lá: meu aluno é meu mestre. E tem um pastor que trabalha direto comigo, que é o pastor Renato. Ele soltou essa numa mensagem que ele pregou. Ele disse: rapaz, eu vou pegar isso aqui, porque eu estou como um esponja. Não é porque eu ensino, porque essa posição aqui não anula essa. Não é porque eu estou de pé ensinando que eu não posso sentar para aprender. E eu estou como uma esponja. Camarada, solta aqui, eu pego. Por isso que eu li o texto. E aquele que pensa saber ainda não sabe como deveria. A mesa tem 30 centímetros. Viaje para lá, você vai ver. Oriente Médio, árabes, israelitas, todos eles não tem mesa como a nossa, que a gente senta numa cadeira que dá para ir para debaixo da mesa se esconder. Não, é 30 centímetros de mesa. A mulher está falando dessa mesa de baixo? Não, ela está falando de uma mesa de cima. Gente, quando Paulo coloca no texto dizendo: se as primícias da massa é santa, toda a massa também é. Olha o que Paulo estava dizendo. A oferta de manjares, a última parte dela, era porque o sacerdote é um tipo do padeiro. Ele também é um tipo do açougueiro, que ele trabalha com animais. E o sacerdote trabalha com água e sangue. Veja que ele está trabalhando com a massa. Ele vai fazer pães, muitos pães. E ele fazia uma massa bem grande, que isso era para o dia de Yom Kippur. E ele fazia essa massa, preparava essa massa. Então ele tirava uma fatia da massa, levava para o fogo, era o holocausto. Quando ele levava para o fogo, que essa massa queimava, essa massa estava representando aquela que estava ali. Então quando ela era queimada, essa massa era santa para Deus, e essa se tornava santa completamente, sem ser queimada. Jesus olhou para os discípulos e disse: por causa de vós eu santifico a mim mesmo. Ele se entrega como primícias da massa, queima na cruz do Calvário, e toda a igreja. Então olha para o teu irmão. Você tem alguém que não gosta disso, olha para ele e diz: olha, olha para ele aí e fala: olha, Jesus era uma fatia do céu. Então, se Jesus estivesse em Belém, o céu estava em Belém. Se Jesus estivesse em Cafarnaum, o céu estava em Cafarnaum. Se Jesus estivesse em Samaria, o céu estava em Samaria. Aonde Jesus colocasse o pé, o céu estava com... No céu a dor. É uma pergunta. No céu a dor, a choro. Hã? Tem alguém cego? Tem alguém cego lá? Porque morreu cego aqui, lá não enxerga? Claro que não. No céu não há dor nem choro.
não há sofrimento. Então, olha, ó a fatia. Lá vem uma mulher chorando porque perdeu o filho, encontrou um pedaço do céu. O menino que ia ser sepultado voltou para casa vivo. Lá vem a fatia do reino, encontrou o cego, ele volta a enxergar. Encontrou o mudo, volta a falar. Encontrou o aleijado, volta a andar. Encontrou o leproso, ele fica limpo. Diga: do céu para a terra. Ele manifesta o reino por ele. Por ele. E quando ele disse: vocês vão fazer muito mais do que eu, ele não estava delegando uma autoridade maior do que a dele, não. Ele estava dizendo: vocês terão muito mais oportunidades, porque agora é só a fatia, quando eu for, ficará todo o bolo. Diga aí: toda a farinha, se soprar, ela se espalha. Alguém já pegou se juntando farinha? Se junta, sempre vem com alguma coisa que não presta, não é verdade? É por isso que Jesus disse: eu vou, mas o outro voltará, virá. Eu não vos deixarei órfãos. Porque se ele vai e a farinha fica só, quando o vento sopra, quando o azeite desce, a farinha vira uma massa, ela unta, vira um bolo. Sopra no azeite para ver se a farinha vai, ela está junta como um só. Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele vem pregar. E quando eu deixo Jesus pregar, ou eu sou Judeia, ou eu sou Galileia. Porque quando eu sou Judeia, Jesus não prega. Mas quando eu sou Galileia, Jesus pode pregar. Agora imagina, eu vou fazer um mistério aqui. Vou fazer um mistério aqui. Ó, Jesus chegou na Judeia, desse lado. Não aconteceu nada. Agora Jesus chegou na Galileia. Na Judeia queria matá-lo. Na Galileia, aí quando alguém olhava para ele, dizia: lá vem o Raboni da Galileia. Agora isso aqui é forte. Olha Jesus na Galileia. Olha ele passando na Galileia. Ele está passando na Galileia. Aonde tiver o enfermo é curado. A porta que estiver fechada será aberta. Jesus vai fazer um milagre. Me ajuda a correr, Espírito Santo. São 8h44, pode ir até 9h30, pastor. Pronto. Pastor, uma noite até 9h30. Estão querendo tirar tuas mangas. Pastor Zeco, o que é isso? Estão querendo deixar os teus braços nus. A mão direita fala de destreza e fala de justiça. Também fala de bênção. A mão esquerda fala de juízo. Estão querendo tirar o juízo e a bênção. E estão querendo que a vergonha apareça. Pastor, mas quem? Quem está por trás de quem é prato. São duas coisas que vão acontecer em um tempo determinado. Um dos pratos vai se quebrar na tua frente e você vai saber o que é. Você junta os cacos se quiser. E o outro vai vir camuflado, parece que presta. Cai fora. Ó, é isso aqui que eu quero para a tua vida, ó. Tá vendo aqui, ó? Quer aprender, quer que eu te use? Trabalha no secular, Deus vai te honrar e vai te dar muito,
mas me honra primeiro, diz o Senhor. Rabaia, isso aqui é para quebrar tudo. Faça isso aqui ficar diferente. Sacode tudo aqui adorando a Ele. Você que está em casa, eu vou dar um conselho. Não vou entrar nos detalhes. O quê? Só acredita se eu disser o teu nome? Deixa eu dizer para você, procura o pastor. E o que tu estás propondo no teu coração, diz para ele. Aí eu pergunto, posso dizer teu nome? Creio que não. O que tu propuseste no teu coração, procura. Rabaia Shode, pastor. Mas pastor Zé, que tem pouquinha gente. Você sabe depois. Mas Deus fala aqui para refletir. Sim. E você acha que eu sou o quê? Ele está mandando de lá, está refletindo em mim, meu filho. As águas saem da nascente, ela corre, ela passa, ela volta, mas não passou? Pega quem quiser. A maioria das parábolas, das maiores mensagens de Cristo foram pregadas em roda de uma mesa. Eu já falei de que tamanho era ela. Então era comum convidar Jesus para estar em roda de mesa. Por exemplo, quando Jesus se hospedava na casa de Pedro, toda vez que Jesus se hospedava na casa de Pedro, José da cidade de Arimateia ficava sabendo e ia para lá, porque ele falou com Pedro isso. Depois eu, em outra ocasião, eu mostro isso para vocês. Ele disse, no dia que ele se hospedar, me chama. Aí José vinha ter com Jesus de noite, na casa de Simão. Então era costumeiro Jesus se hospedar na casa de alguém, porque com Jesus era assim, uma hora estava num lugar, outra hora estava em outro. Ele deixou os seus atributos com o Pai: onisciência, onipresença, onipotência. Alguém não compreende isso, porque diz, mas ele não era Deus? Pela divindade, porque ele é o que recebe a plenitude do Espírito, de Isaías capítulo 11, versículo 2. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, daí 100% Deus. Uma forma lógica e clara para explicar isso é a arca da aliança, não aquela arca feita de madeira cheia de nó. Não estou falando dessa que tem espinhos, é rachada, é cheia de nó e é dura. É o crente que Deus pega para trabalhar com ele. Tem espinho, rachado, cheio de nó e ainda é duro. Não estou falando dessa madeira, que é a madeira de acácia. Eu estou falando da madeira de oliveira, que Salomão manda esculpir e depois manda passar ouro por cima, porque a madeira de oliveira é lisinha. O espinho fala de dor, a rachadura fala de incredulidade, o nó fala de pecado, e a dureza fala de véu. Jesus não tinha nada disso, então ele não podia ser madeira de acácia, ele tinha que ser madeira de oliveira, porque ele nunca pecou, era lisinho. Aí ouro representa a divindade, 100% Deus, madeira, humanidade, 100% homem. Estão me ouvindo? Então, só dando um salto para encerrar, quem não queria Jesus na casa dele, gente? Quem não quer Jesus na sua casa? Perguntei, vou perguntar de novo.
Quem aqui não quer Jesus na sua casa? Agora, quem quer Jesus na sua casa? Ontem eu falava no seminário, há uma diferença entre carpintaria e marcenaria. O marceneiro trabalha com o quê? O marceneiro vai trabalhar com guarda-roupa, com mesa, com cadeira, com tamborete. Daí fica a confusão de saber que Jesus, qual era a profissão de Jesus, porque carpinteiro faz coberturas. Então Jesus passou mais tempo antes do seu ministério, desde os 12 anos, fazendo cobertura. Ele não fazia cadeira nem mesa não, uma vez ou outra fazia lá um banquinho, uma mesinha, mas o ofício dele era carpintaria. Aí quando eu me lembro disso, eu fico pensando, quem cobriu tua casa? Aí alguém dizia, foi Yeshua. Quem cobriu tua casa? O filho de Maria. Aí alguém diz, tu vai casar, tua casa já está pronta? Tá quase pronta. Quem está cobrindo? É o filho de Maria, está cobrindo a minha casa. Meu filho, se um carpinteiro bom cobre a casa, e quando vem o vendaval, vem chuva, não entra. Imagina a casa que Jesus... Quem não queria Jesus em sua casa? Só que Ele conhece. Encerra agora, diga. Ele conhece. Fala com fé, diga, Ele conhece. Gente, isso é tão forte, pastor Alex, que Satanás, ele sabe. Em batalha espiritual, agora nós vamos trazer um seminário sobre os 4 pilares de Jó, da vida de Jó. Em batalha espiritual nós aprendemos sobre os 4 pilares da nossa caminhada, depois que nos convertemos. Diga comigo: material, sentimental, ministerial, espiritual. Quantos são? Certo. Quantos pés tem uma mesa? Quantos pés tem uma cama? Certo. Ele sabe que na casa tem 2 altares. Um fala de material, mesa. Outro fala de sentimento, cama. E a legalidade sobre os corpos, porque uma cama sem a legalidade sobre os corpos, que é a certificação de casamento, vira o quê? Leito com mácula. Então não adianta pedir no altar chamado mesa do material, se a cama está com defeito. Isso é tão forte, que quando o diabo viu Jó, ele parou. E ninguém vê isso, porque eu já conversei com muita gente, e com mestres da palavra. Eu dei aula para mais ou menos uns 40 bacharel em teologia, e a gente conversa, olha para esse texto, desse ponto de vista. Ele parou e ficou lá. Ele é pai do quê? Satanás é pai do quê? Aí quando os filhos de Deus, os anjos, vieram, ele também foi. Deus sabe de onde ele vem? Diga, sabe. Olha a pergunta. Deus gosta de brincar. De onde tu vem? Sabe o que era para ele dizer? Da casa de Jó. Sabe o que é que ele diz? De rodear. Aí como ele não diz de onde vem, aí Deus olha para ele e diz: observasse. Ai meu Deus! Esse é um tempo de avivamento, o qual Deus vai dar testemunho de muitos crentes que estão na terra. Olha só, meu Jesus. Olha o que ele vai dizer. Ele vai tocar no primeiro pilar. Diga qual é? Material. Não de cima para baixo, é de baixo para cima. Material aqui. Ele olha para o Senhor e diz assim:
Não adora Jó a Deus por interesse? Então diga assim: o diabo sabe quem é interesseiro. Só que Jó não era. Jó tinha tudo, mas sentia falta. E quando a gente tem tudo e sente falta, a gente sente falta de uma coisa: dele. É por isso que cultuamos. Aí, abrindo parênteses, quando eu vejo o crente criando situações, vazões, subterfúgio, para não estar no culto, eu vejo onde está a inversão de valores e o que eles têm buscado. Porque hoje se adora a Deus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. E não são todos. Aí o diabo sabe exatamente quem é interesseiro e quem não é. Jó não era interesseiro, mas ele usou isso. E qual foram os pilares que ele feriu? Feriu porque Deus assim deixou. Material, tirando tudo quanto ele tinha. E por último, diga, sentimental. O impressionante é que ninguém fala da mulher, né? E tacam pedra nela. Ela ficou lá no canto, porque era daquele mesmo jardim que viria os outros frutos. Porque aquilo que parece desespero e dor, Deus está convertendo em alegria hoje aqui. São 4 mensageiros, e o último vai dizer: um vento forte que veio do norte, soprou nas 4 quinas. Vai falar exatamente 4. A casa caiu. As 4 quinas são sopradas, e a área material, primeiro, a área sentimental, diga segundo. Acabou-se. E aí arrebentou com ele. Mas tem 2 pilares ainda. Um é o ministério, que é fruto da espiritualidade. E nesses 2, o diabo só toca se o homem murmurar. E sabe o que foi que ele viu? Ele viu Jó prostrado, sem roupa. E quando ele faz aquela declaração dizendo: nu saí e nu volto, então ele sabe quem tem o interesse nele, quem tem o interesse. Eu quero receber alguma coisa, então eu preciso dele aqui. Não é o caso de Pedro. Pensou que eu esquecia? Ou que tinha esquecido? Jesus vai tratar na área material de Pedro para ele sair. Só que percebam uma situação que também acontece em roda da mesa. E para não ficar cansativo, porque ensino, deixa eu finalizar nessa parte, pronto, ponto final, que está em Lucas 7, não preciso se abrir. Um certo fariseu chamado Simão, olha só, chamou Jesus para uma ceia. Diferença, né? Jesus na casa de Simão, crente, é claro, meio carrancudo, mas era crente. Simão na casa dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Era um negócio tão forte com eles que a mãe deles disse: Senhor, prepara um negócio lá para eles no céu, para sentar do teu lado, da tua direita. Veja a conversa deles. E um certo Simão fariseu chamou Jesus. O que é que o fariseu quer com Jesus ali? O nome de Jesus já está sendo soprado em todo canto. Então, se Jesus é famoso, está na minha casa, eu também vou ser. Então tem gente buscando fama por Jesus, não vai achar. Tem gente querendo aparecer no cartaz, mas Jesus não aparece no coração dele. Então não. Tem gente querendo ser o pregador do Brasil, não vai ser, vai ser o pregador de roupa. Ou prendedor, ou pregador, de dor mesmo. Porque tem gente usando Jesus como um trampolim. Jesus deixa? Não.
Eu quero ser famoso. Cala a boca, Nimrod. Eia, vamos fazer uma pirâmide. Vamos pôr um nome famoso. Tem gente que acha que para adorar e para ser conhecido, precisa subir e botar o nome lá no topo. Satanás tentou fazer isso com Jesus, meu filho. Ele levou ao ápice, ao lugar mais alto, e disse: salta, que é o que ele faz. Ele leva também, mas quando chega lá ele diz: salta. Aí tem muitos que vão e saltam. Cadê eles? Onde que eles estão? Cadê os cantores gospels? Cadê eles? Onde que eles estão? Subiram e saltaram. Então Jesus não é motivo de ponte para eu alcançar algo lá na frente que venha mostrar minha face e que eu apareça. Não, não é. Se o motivo não foi Jesus aparecer, então ao invés de aprender com Jesus e com o seu evangelho, eu estou aprendendo com Nimrod. Estou edificando uma torre, e a torre sempre vai ter um nome famoso, e essa cúpula é tão violenta que ninguém entra e ninguém sai. É isso, chacoalha a consciência da gente. Agora, foi desse jeito que ele ensinou para a gente? Que para alcançar tem que subir? Não, pelo contrário, ele mandou edificar altar, porque ao invés de subir, o crente tem que descer. Então Simão chamou, e ele foi. Diga: Jesus vai. Se recostaram à mesa, fizeram aqui, mesma coisa. Os discípulos estão ali, a mesa 30 centímetros. Simão está aqui do lado dele, e eles começam a comer. E alguém poderia dizer: onde que está Yeshua? Está na casa de Simão, o fariseu. Assim de gente na porta. E diferente daquele paralítico, que só pegando o gancho do que você falou, tem crente que sai pela porta que não entrou. Como que você sai por uma porta que você não entra? Só Jesus pode explicar isso. Aquela mulher, o texto diz, a porta estava aberta, ela entra. Ela conhecia aquele fariseu, e o texto diz que ela era uma pecadora. Aquele líquidozinho que ela tem dentro daquele vaso, feito de rocha, que ele é lacrado, e ele não é como o perfume que a gente utiliza, que a gente tira uma tampa. Não, aquele líquido, quanto mais velho ali dentro, melhor é. E o impressionante é que ele é achado, aquela erva, né, que é o nardo, ele é achado nos vales. E o vale é sempre entre uma montanha e outra, embaixo. E por que ele nasce no vale, é difícil de colher? Porque também era costumeiro os nômades, e principalmente você vê Abraão, fazerem poços nos vales. Porque a montanha, por mais que seja alta, quando chove, a água não fica em cima, ela desce. Então o poço que enche primeiro não é o de cima, é o de baixo. Então essas ervas não é fácil de achá-las, porque você tem que passar montanhas para chegar em vale. Então o perfumista vai escolher do lugar mais difícil para fazer o melhor. É por isso que o nardo era caro, ao ponto de chamar a atenção não só de Judas, como também dos discípulos. E eu não estou falando de Maria, a irmã de Lázaro, que vai repetir a dose. Estou falando dessa mulher que está na cidade e sabe que Jesus está na casa do fariseu, a porta está aberta e ela entra. E mais uma vez Jesus está em roda de uma mesa pregando, mas a mensagem começa antes, pastor, ou depois? A mensagem vai começar depois, porque até então o fariseu quer comer com Jesus,
mas não quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Ele come comigo e eu fico famoso. Porque nesse caso, quem está servindo sou eu. Porque estou oferecendo o pão de baixo, mas Jesus tem um de cima. Mais uma vez, obrigado. Aquela mulher entrou. Agora imagine esse negócio aqui lacrado. Eu pensava que ela pegava e instalava no chão assim, pé, não. Ela empurrava o polegar, que tem uma cavidadezinha aqui que é para estourar, e ele dá um estalo, tá. E aí no gargalo ela faz assim, ó. Pá. Aí quando ela faz isso, pá, o perfume. Eu sei que é simples, mas é eficaz o que eu vou falar agora. Tem gente que só emana o que está dentro quando quebra o que está fora. Como que pode ser revelado o conteúdo se o frasco não for quebrado? Tem crente que está aqui que é um adorador nato, mas não quebrou o frasco ainda. Porque aquele perfume não é para o fariseu, é para quem? Então a mensagem vai começar quando o pecador entra. Porque se alguém se julga fariseu, não é pecador. Então eu estou no lugar de honra, em volta com Jesus à mesa. Essa mulher não serve para estar aqui. Para onde que ela veio? Diga, para os pés dele. Aí eu pensava, os pés dele estão na frente, porque a gente associa com o Brasil, e não é. Porque a gente senta assim, vou fazer o gesto aqui, não é assim? O pé não está na frente? Então logo a mulher correria para frente, não foi. A mulher estava atrás, olha no texto. Então Jesus fica dessa forma agachado, e a mulher está aqui, ela quebrou, derramou, beijou, as lágrimas começaram a misturar-se com o nardo, com o azeite, e ela começou a passar o cabelo nas pernas dele, nos pés dele. E ele quieto, sem dizer nada. Agora imagina a cena. O camarada está aqui do lado dele, aí pensa. Porque tem gente que pensa que não é para pensar. Se este fosse profeta, saberia quem é esta. Aqui. Aí Jesus olhou para ele e a mulher lá atrás. E parecia que ele não estava dando nem tchuiu para a mulher. Simão, olha o fariseu. Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, a mulher. Outro devia 50, você. Em outras palavras, a mulher é a igreja, você é Israel. Ambos não têm como pagar a conta. O credor perdoa dos 2. Qual amará mais? Certamente o que devia mais. Disseste bem. Porque eu entrei na tua casa, nenhum servo veio banhar meus pés, e essa mulher entrou sem ser convidada, está lavando com suas lágrimas. Eu entrei em tua casa, e tu não me beijasse na face, no mesmo nível que eu, onde a cabeça é poder, pé representa santidade. Por isso que a palavra vai iluminar os pés, é onde colocamos os pés, diz quem nós somos. Por isso que o texto sagrado diz
luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ela beija onde? É no rosto. Ela está beijando onde? E Jesus deixando e conversando. Não banhasse, não beijasse, e outra, não ungisse minha cabeça. E essa mulher está derramando do mais caro, não aqui, mas aqui. Tu abrisse a porta da tua casa, mas ela abriu a do coração. Eu entrei na tua casa, e ela, sem ser convidada, entrou em tua casa para que eu entrasse nela. Então, Simão, ela recebeu o que você não recebeu, porque Israel me esteve comigo, mas não me recebeu como Messias. Essa mulher que é a igreja deu para mim o que Israel não deu, e agora todo aquele que me recebe, eu dou o poder de ser chamado de filho. Perante o altar que é mesa, Jesus pregou as maiores mensagens por parábola, e finalizou dizendo: não é ceia, mas é necessário dizer isso, porque esse é um dos cultos que os crentes esquecem que existe. Sabe por quê? Escuta que eu vou falar bem baixinho. No templo tem 2 altares. Dependendo do ministério, um aparece uma vez por semana, a cada 15 dias, ou uma vez por mês, e o outro está constantemente. A mesa que aparece aqui uma vez por mês, se oferece o pão do corpo, daqui de cima o pão do Espírito. Só que tem um detalhe: só pode falar com propriedade do Espírito quem conhece o pão do corpo. É por isso que depois da ressurreição, Jesus vai atrás de 2 discípulos, e eles só vão entender quem ele era depois que ele parte o... Tua mesa nunca mais será a mesma, porque você está hoje entendendo o mistério de Deus, que está chamando para comunhão. Outro detalhe é que não é qualquer um que vai para a tua casa comer pão com você, porque quem entra para sentar com você em roda da tua mesa tem que ser fiel a você. E a partir de agora, eu estou dizendo, pastor Zeca, que as panelas que têm se reunido em roda da mesa, não para comer pão, não para comer carne, mas comer o Senhor em cima da mesa falando mal, Deus está dizendo: estou acabando com ela, porque eu estou unindo crente fiel para comunhão em roda da mesa. Em roda da mesa você escolhe: ou você é fariseu ou adorador. Glorifique a Deus aí.